Deus colocou no meu coração para falar sobre planos. Quando surgiu no coração nosso aí de estar abrindo esse trabalho, conversando com as pessoas daqui, eles perguntaram, mas você tem um plano? Você tem uma estratégia? Você tem uma visão de Deus para poder ir adiante com esse plano? E eu encontrei um texto na igreja aqui perto de casa que realmente falou comigo e eu queria compartilhar isso hoje com os irmãos. Os textos que nós vamos ler está aí em Jeremias capítulo 29, do verso 10 ao verso 14. Você encontra, a gente não vai estar lendo agora, mas só para você já encontrar aí na sua Bíblia. Jeremias capítulo 29, está perto de Isaías, está no meio, do verso 10 ao verso 14. E a mensagem de hoje tem o título Um Plano Eficaz. E antes de nós lermos e orarmos também, a grande questão é essa. Hoje em dia as pessoas já se preocupam mais e mais com o dia de amanhã. Quer seja uma preocupação com o pagamento de uma conta, quer seja a preocupação em formar-se, quer seja a preocupação em quitar a casa, a educação dos filhos, férias, o trabalho. Elas se preocupam com todas as coisas. E para que ela evite surpresas no meio desse caminho, elas costumam fazer projetos. Agora, se eu perguntar para você hoje, se alguém parar você no meio da rua e perguntar assim, qual é o seu projeto de vida? O que você vai responder? Você vai parar um pouquinho e antes de responder você vai pensar em várias coisas. Porque na realidade a gente assim, nós temos vários sonhos, a gente tem vários planos que foram traçados, e nós reconhecemos isso como um plano real, em que você já traçou um objetivo, mas nós temos planos que simplesmente passaram por nossa cabeça, mas que nunca foram bem definidos. Eu gostaria de fazer aquela viagem. Você tem o desejo de fazer isso, tem um sonho de fazer isso, mas você nem parou para pensar como é que você vai fazer aquilo, porque no fundo, você não está nem certo, nem você mesmo acredita que você pode fazer aquilo outro. E você tem aquele desejo que você pode considerar como um plano, mas que no fundo é só um sonho. E que você não teve tempo de traçar e você, para alguns, na realidade, você nem acredita que você pode alcançar. Talvez você tivesse com planos de montar um negócio, de construir uma casa na praia, de mudar de cidade, de encontrar uma namorada, um esposo, uma esposa. O fato é que todos nós temos sonhos que se tornam projetos, algo a realizar, mas a pergunta que nós deveríamos fazer para todos esses planos, básica, é o que mais pode estar faltando no meu plano? Não estou falando de um plano que não está dando certo, ou um plano que já está sendo em execução, mas para qualquer plano você tem uma avaliação. E a avaliação começa no início, quando você lança o seu plano, e você deveria, dentro do seu plano, fazer uma avaliação periódica para ver, estou alcançando o meu objetivo, vou chegar lá, e você sempre vai perguntar nessa reavaliação, o que é que está faltando no meu projeto ou no meu plano? E a resposta seria uma outra pergunta. Jesus faz parte do seu projeto? Muitos projetos podem até começar, mas eles não terminam pelo simples fato de não terem a aprovação de Deus. Na verdade, a maioria das vezes, Deus nem é consultado. Vou fazer isso. Você vai lá e faz. Dessa forma, se torna um mero plano humano, falível, muitas vezes sem objetivo definido. Deve haver um direcionamento por parte de Deus, pois sem Deus, nada podereis fazer. A grande realidade, assim, isso eu falo para quem crê que Deus tem o domínio em todas as coisas, e mesmo para aqueles que creem, muitas das vezes a gente esquece de consultar a Deus, que nem a criancinha vai lá e lembra a gente, nossos filhos lembram a gente. Você já falou com Deus? Você perguntou se está certo esse caminho que eu vou seguir? A Bíblia diz assim lá vocês não precisam abrir, em Lucas, no capítulo 15, no verso 5, ele fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Existe uma dependência de Deus, quer seja na obra dele, quer seja no nosso dia a dia. Agora sim a gente pode ir para o texto lá de Jeremias, para a gente ver
na palavra de Deus que ele tem um plano. E o plano de Deus, ele é muito claro. E o plano de Deus, às vezes, parece não ser o melhor para nós. Mas, se a gente prestar atenção, a gente vai entender que é o melhor para a gente. Jeremias 29, de 10 a 14. E diz assim, no 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde deportei, diz o Senhor. Santíssimo Deus, amado Pai, a Tua palavra, Senhor, foi lida, Pai. A Sua palavra, ela sempre cumpre com o seu propósito. Portanto, Pai, dá-me sabedoria, Senhor. Dá-me, Pai, a capacidade de transmitir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Primeiramente a mim e depois as pessoas que nos ouvem, aqui nesse culto, aqui em casa, ou em qualquer lugar, através da internet, Pai. Muito obrigado, Senhor, eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Deus chega para eles e fala assim, eu tenho um plano para vocês. É eu que conheço o plano de vocês. Eu que conheço, aí no verso 11 ele fala assim, porque eu conheço o plano que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Para a gente poder entender esse texto, a gente tem que entender o contexto que esse texto foi escrito. Ele foi escrito por Jeremias, e a primeira questão é assim, quem foi Jeremias? Jeremias também é alguém que Deus tinha um plano na vida dele, como Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Se vocês puderem deixar marcado aí na Bíblia de vocês aí o texto de 29, mas virar um pouquinho lá no começo em Jeremias capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, a gente vê como Deus define o plano dele na vida das pessoas. Jeremias 1, de 1 a 9, ele fala assim, que Jeremias ele era um sacerdote por nascimento. Jeremias ele já nasceu com a missão de ser um profeta. E ele fala assim em Jeremias capítulo 1. As palavras de Jeremias, filho de Euquias, um sacerdote de Anote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado do rei Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para profetas às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, disse-me, não digas é muito jovem. A todos a quem eu lhe enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora põe em sua boca as minhas palavras. Até aí. Deus já tinha um plano para ele antes mesmo dele nascer. Em algumas versões aí ele deve dizer assim, Senhor, eu sou apenas uma criança, e eis que não sei falar. E ele diga, não diga que você é uma criança, por tudo que eu te mandar, para qualquer lugar que eu te mandar você ir, você vai, qualquer lugar que eu mandar você, tudo que eu mandar você falar, você vai dizer. Deus chamou ele, na realidade, com um plano definido, antes que ele nascesse. E, naturalmente, nosso amigo, aqui, lá no verso 6, o que ele fala assim? Mas, Senhor, eu não sei falar. Eu sou apenas uma criança. Essa é a reação natural do ser humano. Deus ele tem um plano na nossa vida e a gente
sem que ele fale, mas não é o bom para mim, não sei se é aquilo que eu posso fazer. A gente vai encontrar pessoas como Moisés, que Deus chama ele e fala, Moisés, vai, ele fala assim, ó, como que eu vou? Não dá para mandar um outro não tem um outro para mandar, manda meu irmão, não manda eu não. Nesse contexto, Jeremias nos escreveu para o povo de Israel esse texto do capítulo 29. Jeremias ele tinha um modo muito particular de comunicar a palavra de Deus. Ele conseguia expressar a tristeza de Deus em função do pecado do povo, expressando o sentimento pessoal, e por isso ele também ficou conhecido como o profeta chorão. Jeremias ele escreveu o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. E Jeremias ele literalmente ele sentia pelo povo. O livro de Jeremias é um livro grande, vamos dizer assim, para ler. Ele foi profeta durante vários anos, no meio de vários reis. Ele é contemporâneo de Sofonias, de Daniel. E ele pôde ver o povo sendo enviado à Babilônia. Primeiro, as 3 levas. Houve 3, vamos dizer assim, períodos de tempo em que o povo de Israel saía de Israel e ia levado como escravo para a Babilônia. Então ele acompanhou tudo isso. E ele chega num determinado momento em que, depois que o povo foi levado cativo, Deus começa, no período em que o povo pecava, ele falava, vamos se arrepender, vamos confiar em Deus. Porque se a gente não confiar em Deus, eles tinham um problema assim, Deus tinha um plano para eles, e eles tinham um plano, vamos confiar no Egito. E ele ia lá como profeta, falava para o rei, confia em Deus. E aí o rei falava, mas a Babilônia é muito forte, Nabucodonosor é um rei muito forte. Tá tudo certo, a gente vai chamar o povo do Egito e o povo do Egito vai ajudar a gente vai pagar para o egípcio, para ser tipo um mercenário, e eles vão ajudar a gente. E o Jeremias ia lá e falava, na hora que, vamos dizer assim, a coisa ficar complicada, o Egito vai sair e vocês vão ficar sozinhos, e vocês vão ser todos destruídos. Então confie em Deus. E o povo dizia, não dá para confiar em Deus. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Jeremias falava a palavra de Deus para eles, com um chamado desde quando ele era criança, tinha outras pessoas ali dizendo, não, Jeremias está falando bobagem. Rei, vai nessa aí que vai estar tudo certo. Então o rei ele gostava de ouvir as coisas que vamos dizer assim, agradavam aos ouvidos dele, que iam de encontro com o plano que ele tinha no coração dele, mas que não era o plano de Deus. O que estava acontecendo aí no verso 29? O povo já havia sido levado ao cativeiro. Voltamos ao 29 da Babilônia. De acordo com o que Jeremias havia profetizado. O povo não creu, ele falou e aconteceu. Agora todo o povo foi levado ao cativeiro. Ficaram só alguns lá em Jerusalém, com a cidade destruída. Depois, se tiver a oportunidade de ler, houve um cerco em Jerusalém. E o cerco de Jerusalém foi tão terrível que chegaram a um ponto, os historiadores falam, que as mães tinham que comer os filhos, porque não tinham o que comer. A cidade ficou sitiada por 2 anos. E ele estava preso no pátio do rei e ele comia, porque ele comia da comida do rei. Mas o povo sofreu demais. E Deus dá vários sinais para ele que eles iam voltar. Em determinado momento ele vai e compra um terreno. E o pessoal, você não está falando que vão destruir aqui? Ele falou, não, vamos destruir, mas Deus está dizendo que a gente vai voltar. Então, só para vocês verem que vai voltar, eu vou aqui comprar um lote, que vai estar no meu nome, para que os meus familiares tenham essa terra lá no futuro. Mas agora, o castigo foi aplicado. O povo foi levado lá para a Babilônia, e Deus decide dizer, por meio de Jeremias, que havia uma esperança para Israel, que Deus os traria de volta, e por isso já tinha um plano traçado, e que eles deveriam simplesmente seguir o plano de Deus para que tudo desse certo. Deus sempre faz isso com a gente, Ele avisa e depende da gente. Mas às vezes a gente é teimoso e faz errado. E Deus, pelo amor dele, Ele sempre continua dando uma oportunidade a mais para nós. E Ele chega lá para o povo e fala assim, vocês aí que estão na Babilônia, eu vou mandar uma mensagem para vocês. No capítulo 29, se você olhar um pouquinho aí para cima, ele fala assim, a partir do verso 1, do 1 ao 9. Ele fala assim, a carta aos exilados. Este é o conteúdo da carta
que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restaram entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isto aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casarem com seus filhos e dê as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade na cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos seus sonhos, que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor no 10. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Até aí. Do 1 ao 9, vem a explicação por que Deus está dizendo: eu sei qual é o plano que eu tenho para você. Porque Deus está dizendo para aquele povo que foi levado ao cativeiro, que foi levado à Babilônia, que agora que eles estão lá, em 70 anos, é incrível que Deus ele define as coisas assim, não é para agora, em 70 anos vocês vão voltar. Só que quando vocês voltarem, vocês têm que estar preparados para voltar. E para que vocês estejam preparados para voltar, vocês vão ter que viver em paz com o povo que vocês foram levar ao cativeiro, porque eles tinham liberdade. Eles podiam negociar, eles podiam fazer comércio. Porque a estratégia de Nabucodonosor era tirar a pessoa do lugar para que não perdesse um pouco a identidade dela, mas ele dava uma certa liberdade. Apesar de ser um dos piores reis que já houve, porque ele era um rei que simplesmente cortem as cabeças. Tudo para ele era cortem as cabeças. E Deus fala para eles: ó, vocês estão aí, vivam bem aí, construam, plantem, tenham filhos, multipliquem-se, prosperem nesse lugar, porque vai chegar uma hora que vocês vão vir, porque eu estou dizendo para vocês que vocês vão voltar. Agora, para que vocês voltem bem, porque aí depois vem toda aquela questão da reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, vocês têm que ter condições de voltar. A primeira vez que Deus libertou o povo do Egito, ele fez com que o faraó desse ouro e outras coisas para eles. Agora Deus está falando: ó, vocês vão voltar, só que agora vocês se preparem para voltar. E eu estou dizendo para vocês que vocês vão prosperar. Mas qual é a reação da pessoa? A reação da pessoa é assim: puxa, Deus já me mandou para cá. Eu estou pagando, vamos dizer assim, pelo erro que foi cometido por eles e pelos descendentes, pelos antepassados deles, no sentido de não obedecerem a Deus. E agora Deus está dizendo para eles: confie em mim, segue esse plano, que vai dar tudo certo. Mas ali no meio deles tinha pessoas dizendo: não, não vai dar certo. Esse é o grande problema que nós temos com relação a seguir os planos de Deus na nossa vida. Nós temos medo. E Deus está dizendo assim: você vai prosperar, eu não vou te causar dano. E muitas das vezes a gente vai falar assim: ah, mas eu vou perder. Muitas das vezes a gente vai falar assim: ah, mas
Se eu fizer dessa forma, a coisa vai ser melhor. Se eu, vamos supor, num negócio, o cara fala assim, eu vou fazer um trabalho legal. E a lei do país fala que você tem que arrecadar imposto. Mas no plano daquele cidadão ele fala, não, mas e se eu não emitir a nota fiscal, o ticket, não pagar imposto, eu vou ganhar mais dinheiro. E aí Deus fala, não, mas eu vou te abençoar pagando imposto. E a pessoa vai lá e pensa, mas eu vou ter prejuízo. Porque todo mundo, não vou dizer nos Estados Unidos, mas somente no Brasil, todo mundo faz, tem caixa 2, tem isso diferente, por que eu não vou fazer também? Eu vou estar perdendo. E Deus fala, comigo você não perde, comigo você só ganha. E ele reafirma isso aí lá no verso 11, porque ele fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-o prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Porque a grande realidade é assim agora. Fomos para a Babilônia, sou quase um escravo, estou numa terra estrangeira, tenho uma restrição para a minha cultura, uma restrição para a minha fé. E Deus está dizendo para mim que eu tenho que viver bem ali no meio daquele povo, que eu tenho que pensar em prosperar, porque lá na frente ele vai me levar embora. Essa é a grande questão do plano. Quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, você consegue ver além do que você está vendo aqui agora. Você tem um objetivo, você fala, é lá que eu quero chegar. E para você poder chegar lá naquele lugar, Deus, ele faz o que todo mundo deveria fazer. A gente tem que planejar. Tudo em nossa vida tem que passar por um planejamento. Não é aquela questão, eu vou fazer e pronto. Não é aquela questão de dizer assim, me deu na teia e vamos tocar. A Bíblia ensina que a gente tem que ter um plano. E Deus tinha um plano para eles. Deus está dizendo, meu plano é o plano que eu tenho para vocês. Lá em Lucas, vocês não precisam abrir, mas só, se quiser escrever ele, em Lucas capítulo 14, ele dá um exemplo de que o planejamento é uma coisa muito importante na vida da gente. Ele fala assim que, Jesus diz, né? Pois qual, Lucas 14, 28 a 32, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas para ver se tem como acabar? Para não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não os podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. A Bíblia diz isso. Se você vai fazer alguma coisa, para um pouquinho, vê o recurso que você tem, vê o que você quer fazer, e se dá para fazer, você faz. Mas não faça coisa sem pensar, por quê? Porque você, por um lado, você vai se prejudicar, e por outro lado também você vai, de certa forma, não vou dizer prejudicar a Deus, mas vai escandalizar o nome de Deus, porque as pessoas vão dizer assim, tá vendo? Deus quer que faça isso, mas faz de qualquer jeito, e aí o negócio não dá certo, as pessoas vão olhar e falar, mas ó, Deus dele não ajuda ele, não, Deus dele, ele só quebra a cara. Não vale a pena. E ele continua dizendo no 31, o qual é o rei que, indo entrar na guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10 mil pode ir ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. Eu sou um rei, eu tenho um exército de 10 mil, mas o outro rei está vindo com um exército de 20 mil. Bom, eu tenho 10 mil, ele tem 20 mil, ele tem que analisar a situação dele e chegar à conclusão, vou para a guerra, ou simplesmente, no verso 32, no caso contrário, enquanto o outro rei ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Por que eu vou entrar numa guerra que eu sei que eu vou perder? Se você sabe que você vai perder, você sabe que você vai ter muitas baixas e ao final ainda vai perder, é muito mais fácil uma nação fazer um acordo do que simplesmente deixar todo mundo morrer só porque o cara é teimoso e acha que é o que ele vai fazer. E isso é o planejamento. Isso é você olhar a situação que você tem e fazer com que ela analisar a situação e fazê-la. Muitas das vezes, dentro desse planejamento, se você não colocar qual é o propósito de Deus naquele plano, você vai analisá-lo como uma coisa que não dá para fazer,
Mas aí na hora que você fala com Deus, Deus fala, vai que dá. E às vezes você vai ter um plano que você fala, tá tudo certo, tem todos os recursos, tem todas as coisas. E Deus vira para você e fala, não vai que não vai dar. Por isso a importância de você colocar diante de Deus. Aqui no exemplo que ele dá é onde você olha, do ponto de vista humano, os recursos que você tem, avalia e fala, posso ir ou não posso ir. Mas na hora que você faz essa análise, e aí você vai diante de Deus, você vai agora ter um outro fator. O fator qual é o plano de Deus. Que explica, muitas das vezes, pessoas fazerem coisas que você fala, eu não acreditava. Eu não acreditava que eu podia fazer isso em minha vida. Mas por quê? Porque se Deus está contigo, a coisa vai dar certo. Com o planejamento, a chance dos nossos projetos derem certo será bem maior. No planejamento, temos a vantagem de prever alguns erros que poderiam prejudicar o projeto e impedir a conclusão com êxito. O sucesso do projeto vai depender de como nós o conduzimos. Precisamos ser orientados quanto aos objetivos. Muito do que fazemos não dá certo porque os objetivos não correspondem ao que Deus quer em nossas vidas. Quer seja que do ponto de vista do homem a coisa dê certo, quer seja que do ponto de vista do homem a coisa aparentemente não dê certo. Mas se Deus colocou no seu coração, se você consultou a Deus e você entende que aquele é o plano de Deus, vai em frente. Esquece o plano B. O plano B é o grande problema da gente. A gente tem um plano, vou fazer isso. Mas se não der certo, eu vou fazer aquilo. Então você não planejou. Você não acredita naquele seu projeto. Toda vez que você fala, eu vou fazer determinada coisa, já pensando, se não der certo eu faço outra coisa, você não está nem confiando naquilo que você está fazendo. Porque você traçou o plano. E se você confia em Deus que aquele plano vai dar certo, ainda que a situação não se mostre ok, você tem que continuar adiante com aquele plano. Porque se você crê, como ele está dizendo aqui, eu sei qual é o plano que eu tenho para você. Eu sei que o plano que eu tenho para você não é para você quebrar a cara. Eu sei que o plano que eu tenho para você não é para te prejudicar. Eu sei que o plano que eu tenho para você é para te dar esperança. Para você crer que você vai ter um futuro. E isso somente, realmente, através da fé. Por natureza, nós estamos tentados a querer fazer o que nos apraz. Porém, não é o que nos agrada que interessa. E sim o que é melhor para Deus, o que Deus vê como melhor para nós. E nem sempre o melhor de Deus é o que nos agrada. A gente na Bíblia vários exemplos. A gente tem o exemplo de quem? A gente tem o próprio Jeremias. Deus chama ele e fala, ó, antes de te formar, te conheci. Antes que você fosse concebido, te santifiquei. As nações te dei profeta. E ele fala assim, ó, o Senhor tem esse plano aí para mim, mas eu não posso, eu sou uma criança, como que eu vou fazer isso? A gente tem lá o Moisés, Deus chama ele e fala, Moisés, vai lá libertar meu povo. Ah, Deus, manda outro, não manda eu não. No final ele foi, e deu tudo certo. Mas no começo ele fala, não manda eu não. A gente tem o Jonas, que Deus chama ele e fala, vá à grande cidade de Nínive e faça tal coisa. O que o Jonas fez? Pegou um barco, o primeiro barco que ele encontrou, qual é o lugar mais longe? Tarsus, lá na Espanha. Então ele estava aqui em Tiro, foi lá para Tarsus. E no meio do caminho tem a tempestade, e aí quando Deus tem um plano na sua vida, não adianta você querer fugir. Teve um naufrágio, na realidade jogaram ele no mar. A Bíblia diz assim que ele foi engolido por um grande peixe, não diz uma baleia, mas diz um grande peixe. Depois de 3 dias, o peixe vomita ele na praia de Tiro, do lugar onde ele havia saído. E na hora que ele chega lá, Deus vem com a mesma palavra. Levanta, vai à cidade, a grande cidade de Nínive, e anuncia para eles o meu juízo. Não tem como você fugir. Você pode querer retardar, mas o plano de Deus ele vai cumprir. A gente tem o caso de Elias, que Deus queria que ele fizesse determinada coisa, ele teve vamos dizer assim, uma depressão, se enfiou no meio da caverna, e Deus fala, se você não vai fazer, o outro faz, Eliseu vai fazer. Você vai lá, unge esse rei, unge outro profeta, e chega. Agora eu pego Eliseu e Eliseu vai fazer, porque o meu plano, independente de você, vai ser cumprido. Independente de você. Se você relutar e não quiser fazer, tudo bem. Deus vai arrumar um outro para fazer aquilo que é o propósito dele. E a grande questão é assim, é bom sonhar. Nos ajuda a manter viva a esperança, mas é o saber que temos um Deus grande, como nós cantamos ali,
que nos conhece, supre todas as necessidades, que nos dá a certeza que ou melhor, o plano de Deus sempre será eficaz. Essa certeza de que Deus nos guia, que Deus cuida de nós, que Deus nos ama, é o que faz com que o plano possa dar certo. E aí vem aquela grande pergunta, né? Qual que é o plano de Deus? Talvez você esteja perguntando, mas Deus, qual que é o plano de Deus? Como que eu vou saber qual é o plano de Deus? Aquele plano ali era para o povo de Israel. Deus está chamando eles, mandando uma carta para eles, falando, ó, 70 anos vocês vão voltar. Mas para que vocês voltem bem, faça isso, faça isso, faça isso. Por quê? Porque eu quero que vocês voltem bem. E esse plano que eu estou dando para vocês é um plano de sucesso, não um plano de fracasso. Você não vai perder nada com isso. Pode crer, confia em mim. E as pessoas ficam com medo, mas será que vai dar certo? Será que Deus vai ser fiel? Será que eu vou prosperar? Pô, Nabucodonosor é tão mal, ele já levou a gente cativo. Será que ele vai dar espaço para a gente crescer? E Deus dá a palavrinha-chave. Orem pela terra onde vocês estão. Porque se eles prosperarem, você prospera também. Eles odiavam eles, porque eles levaram ele preso. Mas Deus fala, não, já que você está aí, ore por eles. Porque se eles estiverem bem, vocês vão estar bem também. E agora? E como saber esse plano? O plano de Deus para a nossa vida, ele já foi definido. Deus tem um plano na sua vida desde quando você nasceu. Agora, existe o plano principal de Deus. Existem vários outros planos de Deus para a nossa vida. Planos relacionados à família, planos relacionados a aquilo que ele vai usar para alcançar aquele objetivo maior. Vamos dizer assim, são como subplanos. E ele nos ama e, portanto, todo e qualquer projeto de vida tem de ser dirigido pelo seu Santo Espírito, o nosso guia e o nosso conselheiro. É aquela coisa que, para a pessoa que já é salva, existe, a gente estudou hoje de manhã, o Espírito Santo está conosco e ele vai nos guiar, ele vai dizer. Paulo ele escreve assim que se o seu coração está em paz, você vai e faz. Às vezes na vida da gente, um homem, sei lá, em qualquer situação, eu dou um exemplo de uma pessoa que tem um negócio, e aí ele tem aquele negócio e está prosperando, e está dando dinheiro, mas o coração dele não está em paz. E ele sente assim com Deus de que, puxa, é problema, é discussão, é briga em casa, é dinheiro, mas eu não sou feliz. E a Bíblia fala assim, se você não é feliz, porque a paz, que não é igual a paz que o mundo dá, a Bíblia diz assim, a paz que excede todo o entendimento. As pessoas não conseguem entender a paz que Deus pode dar. Vai fazer aquela pessoa dizer assim, puxa, eu não sou feliz fazendo isso, sai fora. E as pessoas vão virar para você e falar, mas por que você saiu? Eu falo, aquilo ali não é para mim. Aquilo ali me dava angústia, me dava depressão, me dava tristeza. Ah, mas agora você não está ganhando dinheiro, você não está ganhando isso, você não está ganhando aquilo outro. Eu estou em paz. Eu ganho menos, mas eu sou feliz. Eu ganho menos, mas eu tenho tempo com a minha família. Eu ganho menos, mas eu tenho tempo com o meu filho. E não é só na questão do ganhar. Às vezes é o marido que gosta de jogar bola, que larga a família, eu fazia muito isso, e estava aproveitando, mas de repente alguém estava perdendo. Os filhos perdem, a esposa perde, e aí você fala, não, eu vou largar de fazer isso. Ah, mas você largou aquela coisa que você fazia desde pequeno, que era a coisa mais importante para você, eu larguei, mas agora eu estou feliz. Assim, as pessoas não entendem, mas é assim que Deus ele guia a gente através do seu Santo Espírito, dizendo, não está bom. É ilusória, o sucesso às vezes é ilusório. Por isso a gente, mesmo tendo um sucesso, a gente tem que perguntar a Deus, Deus, é isso que o Senhor quer para mim? E às vezes a gente se apega às coisas e não consegue ver Deus. Você talvez vai se perguntar assim, mas como que eu vou saber qual é o plano de Deus? Como que eu vou saber qual é o caminho certo que eu vou seguir? Como eu vou saber qual é a melhor opção para mim? Tiago 1, do verso 5 ao verso 8, diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, e essa sabedoria aqui, gente, é entender aquilo que Deus quer, não é conhecimento acadêmico, não é sabedoria para discernir as coisas, saber qual é o caminho, qual é a opção certa que você tem que seguir. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois a qualquer que duvidar é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.
Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A grande questão aí é assim, busca a sabedoria de Deus. Peça e Ele vai dar. Só que quando você vai pedir a sabedoria de Deus, você tem que pedir com fé. Você não pode ter dúvida. Deus vai falar com você e você fala, não, Deus, mas isso aí não vai ser muito bom para mim não. É isso que a gente faz. E aí Deus fala, pô, mas se você pediu e você não crê, agora que eu estou dizendo para você, vai por esse caminho, você fala, mas deixa eu consultar de novo. Deixa eu perguntar as opiniões de outras pessoas. Deixa eu pegar a opinião do meu coração. Deus faz isso aí com o nosso amigo Jeremias. Se você olha lá, Jeremias 29, no verso 12, ele fala assim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Jeremias 29, 12. E aí é um verso muito, muito, muito conhecido, que a minha versão aqui não é igual no Brasil, mas ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Na minha versão ele fala assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Está aberto. Está aberto. É só você dizer a Deus, Deus me orienta. Deus, mostra para mim o caminho que eu tenho que seguir. Não deixa que seja só o desejo no meu coração, mas não deixa também que eu quebre a cara. Confirma comigo se esse é o caminho correto que eu tenho que seguir. É isso que a gente tem que fazer todos os dias. E a gente tem que fazer o que está dizendo assim, orem a mim. Oremos e nos colocamos na mão do Pai Eterno, que sempre dá o melhor para os seus filhos. E se mesmo assim vocês ainda não entenderam o que ele quer dizer com orar a Deus, buscar a Deus, e algumas pessoas vão dizer, mas isso aí era Israel, os judeus lá de antigamente que Deus falava com ele, Deus dizia as coisas para eles. Então, algumas pessoas vão dizer isso aí, eles vão dizer isso aí não é válido para nós. E aí, agora sim, eu peço para vocês mudarem a Bíblia de vocês e irem a Mateus capítulo 6. E vamos ver o que Jesus fala, a gente está quase acabando, o que Jesus fala sobre as preocupações da vida. Porque você duvida de Deus, você duvida do plano de Deus por causa das preocupações. Você duvida se Deus pode fazer aquilo para nós realmente. Capítulo 6, Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34. Eu vou ler aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de você pode, por mais que se preocupe, poder acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e não tecem. Contudo lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o nosso Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quando você vai buscar o conselho de Deus, para que você conseguir as coisas, aí no verso 33 ele fala, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele não fala, vá se formar, ou construa um império, construa isso, aquilo outro. Ele fala, busque primeiro o reino de Deus. Porque a partir do momento que você busca o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo o reino no sentido de Deus reina sobre a minha vida.
Os meus atos, as minhas ações, de certa forma, são feitos de acordo com o querer de quem reina na minha vida, quem tem o poder sobre a minha vida, quem tem o domínio sobre a minha vida. E a partir do momento que você busca isso e você tem isso, você pode ter certeza que é o plano de Deus, que todas essas outras coisas são acrescentadas. Deus não está dizendo que não é importante. Deus não está dizendo que você não precisa de casa, que você não precisa de comida, que você não precisa de roupa. Deus está dizendo o seguinte: você não precisa ficar perdendo o cabelo, tendo cabelo branco por causa dessas coisas. Você tem que entender primeiro que se eu estou de acordo com a vontade de Deus, você tem que crer que todas essas outras coisas vão ser acrescentadas. Uns com mais, outros com menos, talvez. Mas a partir do momento que você crê que é Deus que está te dando, Deus que te dá a oportunidade de se formar, de ter um bom emprego, de ter uma boa família, de não ter doença na sua casa, você tem que dizer assim: puxa, eu estou muito feliz com esse meu Deus, porque na realidade Ele tem me dado todas essas coisas. Existe uma prioridade na elaboração do seu plano ou projeto de vida. Tem que ser elaborado segundo o propósito de Deus, segundo o seu reinado. Você tem buscado o reino de Deus? Essa é uma pergunta. Você realmente tem buscado falar assim: Deus reina em minha vida, seja Senhor da minha vida? Porque as pessoas, é fácil, a pessoa fala assim: eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. Mas a Bíblia diz que você tem que aceitá-lo como seu Salvador e como seu Senhor. E o Senhor é um pouco diferente, é como se fosse um rei, mas o Senhor é aquele que você opta por obedecer. Você é um servo de Deus. Você tem priorizado a Cristo ou comer, beber e vestir? Deus não diz que você não precisa dessas coisas, mas na verdade Ele nos garante tudo isso se entendemos que o reino de Deus e a sua justiça vem em primeiro lugar em nossas vidas. Qual é o plano que Deus tem para você? Eu vou estar cantando aqui uma música, eu vou cantar sozinho, que é difícil cantar essa música, e no final a gente vai estar fazendo uma oração. Mas eu queria que vocês pensassem assim: qual é o plano que Deus tem na sua vida? Talvez você não é para você responder para mim, mas pensa quando você voltar para casa, pensa com os planos que você teve em sua vida e que você não conseguiu concluir, ou que você não conseguiu mesmo começar. E pensa: será que aquele plano realmente estava segundo o propósito de Deus? Para todos aqueles outros planos seus que estão aí na lista, submete ele diante de Deus. Vê se aquele ali é o propósito de Deus. Porque ele é dono de tudo. Ele é meu e também teu Senhor. Como nós cantamos aqui nessa canção, quando os problemas parecem não ter solução, quando as angústias inundam o nosso coração, existe alguém que ouve a nossa oração. O texto de Jeremias diz assim que: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Em Tiago ele diz assim que Deus dá sabedoria a todo aquele que pedir com fé. E em Mateus ele diz assim que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Portanto, ó Pai, que cada um aqui que nos ouve nessa manhã, se tem dúvida sobre o plano de Deus na sua vida, que possa clamar a Ti, ó Pai, que possa buscar a Ti, porque o Senhor diz que o Senhor está pronto para ouvir a oração. Se cada um aqui, ó Pai, tem dúvida sobre o plano que ele tem, que ele possa pedir a Ti sabedoria, ó Pai, para saber se está indo no caminho certo. E para aquele, ó Pai, que tem dúvida sobre aquilo que o Senhor pode fazer na vida deles, ó Pai, que eles possam entender que o Senhor é Senhor, que o Senhor é dono da chuva, do céu e do mar, que o Senhor controla todas as coisas e que, como diz o salmista, que o Senhor tem a terra nas suas mãos. Deus bendito, abençoe a cada família aqui representada, Pai, e abençoe, Senhor, a cada pessoa que ouve essa mensagem, no sentido de que, se existe dúvida em suas vidas, ó Pai, se existe, ó Pai, dúvida sobre a direção que eles têm que tomar, que eles possam, Senhor, buscar o Teu reino primeiro, que eles possam, Senhor, abrir o coração e receber a Jesus, que eles possam entender o que, da mesma forma que Ele é meu Senhor, Ele possa ser Senhor de cada um, ó Pai, que nos ouve, Senhor. Deus bendito, abençoa esse trabalho, abençoa, Senhor, o projeto, Senhor, que o Senhor tem colocado no meu coração, de abrir um trabalho aqui na região norte de Houston, Pai.
Que esse plano seja o plano não meu, mas seja o plano seu. E que o caminho, ó Pai, que nós temos que traçar seja um caminho seu, não o meu. E que, ó Pai, mais pessoas, Senhor, possam ouvir esse trabalho aqui em casa. Que mais pessoas, ó Pai, possam vir aqui estar conosco. E que no momento certo o Senhor possa abrir um espaço em alguma igreja para que a gente possa se reunir, ó Pai. Deus bendito, eu agradeço por tudo. E eu entrego, Senhor, a vida de cada um aqui diante de Ti, ó Pai. Para que o Senhor possa estar falando com eles. Para que o Senhor possa, Pai, estar movendo o coração pelo Seu Santo Espírito. Para que eles possam, Senhor, buscar primeiro o reino de Deus. E ter a certeza, ó Pai, que uma vez que eles busquem o Teu reino, todas as coisas vão ser acrescentadas. Todos os planos vão ser bem-sucedidos. E todos os propósitos, ó Pai, segundo a Tua vontade, serão cumpridos. Muito obrigado, Senhor. Eu agradeço por tudo em nome de Jesus.